eu pego uma aula aí para fazer na graduação. Vocês têm um número muito expressivo também, também não fazendo nenhum tipo de juízo de valor, não menosprezando nenhuma outra instituição, mas vocês têm um número muito expressivo de pós-graduações também lato sensu. Sim. Como que são os critérios para vocês criarem esses cursos? Existe algum tipo de estudo das principais demandas daqui da região, da sociedade, dos principais cursos? Como que são os critérios de criação dos cursos? E eu não tenho como não perguntar sobre a pós-graduação de sexualidade da Laura Miller. É muito bom que você tenha comentado isso, porque a gente tem o primeiro centro de pós-graduação no Noroeste Paulista. Tá. Então a gente não tem simplesmente um setor de pós-graduação, a gente tem um centro. E dentro desse centro a gente tem um diretor de pós-graduação que está dentro do mercado, está inserido dentro do mercado. E o que a gente pensa quando a gente vai oferecer um curso novo de pós-graduação? Primeiro, qual o diferencial que a gente vai ter com relação à concorrência. E eu digo isso porque, principalmente por causa do ensino à distância, existe várias pós-graduações no país e o fato de você oferecer online, você pode estar fazendo uma pós-graduação na faculdade do Rio Grande do Sul, da Bahia, enfim. Então, por que ele vai querer fazer na Unip? Então, qual é o principal questionamento que a gente faz internamente? Qual vai ser o nosso diferencial? Segundo, o mercado precisa dessa pós que a gente vai oferecer? Então a gente faz essa análise de mercado, se ele precisa, e quando a gente faz uma análise de mercado, acaba sendo às vezes até um pouco amplo, porque que nem você falou da Laura Miller, a gente trouxe uma pessoa que é referência em sexologia. Nacionalmente, eu digo até internacionalmente. Sim. E quando você vai analisar mercado para sexologia e para Laura Miller, você não está falando em São José do Rio Preto, você não está falando no Noroeste Paulista, você está falando Brasil. Então é um mercado muito grande. Então o que a gente foca? É trazer pessoas que estão dentro desse mercado que sejam referência, que sejam destaque no mercado. Então, por exemplo, a Laura Miller é um exemplo. A gente trouxe uma pessoa, talvez a maior referência em sexologia, e abriu uma pós de sexologia aqui. Agora, esse ano, essa semana, inaugurou uma pós-graduação em consórcio, que a gente fez aqui, em parceria com a Rodobense, que é uma das principais empresas de consórcio do país. Então, o que a gente pensa quando a gente vai abrir uma pós-graduação? Primeiro, qual vai ser o nosso diferencial? Porque eu falei, a concorrência de pós é gigantesca. Uhum. Segundo, a questão de mercado e, principalmente, a pessoa, os parceiros que a gente vai trazer de renome de mercado para alinhar essa parte de mercado e a parte acadêmica que a gente sabe muito bem gerir. Sim, a penetração no próprio mercado de trabalho também. Exatamente. Porque pós-graduação, o cara já tem uma graduação. Ele vai querer se tornar especialista de algo. Ele já tem mais, vamos dizer assim, a formação mais genérica, vamos assim. Ele quer se tornar especialista. Nada melhor você se tornar especialista do que aprender como um especialista. E principalmente se ele for de mercado. Então o que a gente faz? A gente traz um pouco do acadêmico para as questões teóricas, mas principalmente para as questões práticas, a gente tenta trazer o máximo possível pessoas de mercado. Perfis de pessoas de mercado. Por isso que a nossa pós-graduação, eu digo que é a principal de São José do Rio Preto e região, e é um sucesso aqui, querendo ou não, já... Se não me engano, a Unip tem pós-graduação desde 88. Então, quase 40 anos, né, de pós-graduação. E essa lato sensu com a Laura Miller, vocês quiseram trazer ela mesmo para ela? Sim, sim. Isso... A gente tem um curso de psicologia muito forte. Sim. Hoje, só o curso de psicologia tem mais de 1.000 alunos aqui na instituição de ensino. E a nossa coordenadora, que é muito ativa, a professora Mônica, ela conhecia a Laura Miller, ela conhecia a nossa IES. Então a gente fez alguns... Não foi assim, de repente não. Teve um longo namoro até a gente fechar com a Laura Miller. Foi um ano conversando, ela conhecendo a IES, conhecendo a nossa pós-graduação, conhecendo a instituição de ensino. E ela gostou muito ela veio aqui presencialmente algumas vezes. Sim. Ela gostou muito da faculdade, gostou muito dos nossos colaboradores, gostou bastante do nosso ambiente acolhedor. E ela viu o projeto, ela nos ajudou a construir esse projeto. E, querendo ou não, ela está aqui já na segunda turma de pós-graduação, segundo ano com a gente. Querendo ou não, uma pós-graduação que faz muito sucesso aqui para a faculdade. Legal. Vamos falar um pouco sobre isso daqui, ó. Ele saiu quando, esse livro? 6 décadas de história, conhecimento e futuro, Unip, o prefácio do Amaury Júnior. Exatamente. Escrito pelo professor Arnaldo Vieira, do jornalismo, né? Exatamente. Perfeito. O livro saiu em outubro do ano passado. O professor Arnaldo que escreveu o livro. O Dr. Alim convidou ele para estar escrevendo o livro. E o Amaury, ele está no nosso prefácio porque ele é egresso nosso. De concurso? Direito. Sério? Ele estudou Direito aqui na Unip, antiga FADIR, né, Faculdade de Direito. E quando a gente fez o convite para ele ficou honrado e topou na hora. A gente até ficou meio assim, será que ele vai aceitar ou não? Mas não, ele topou na hora e 2 semanas depois nos enviou o prefácio.